Abençoe a tua selva. Usa ela na palavra, oração. Usa. É verdade. Glória a Deus. Louvado seja Deus. Exaltado é o teu nome. Amém. Amém. Olá, meus amados, que a graça e a doce paz do Príncipe da Paz seja com todos nós. Amém? Amém. Glória a Deus. Vou dar uma pincelada na palavra. Em primeiro lugar, quero agradecer meus visitantes benditos, né? Meus amados em Cristo. Eu já estou fazendo morada lá, né? Então, não é mais que obrigação deles também me seguir. Muito obrigada por esse carinho, viu? E a pastora Lucia estragou a surpresa. Ó, surpresa nunca funcionou muito bem comigo. Meu filho quis fazer uma surpresa para mim no meu aniversário, uns tempos atrás. E eu nunca deixei assim as crianças passar vontade. Esse negócio, o bolo tem que cortar na hora. Ô vovó, eu queria. Não, passa o dedinho, E aí eu saí com o menino e ele falou assim: ô vovó, eu queria tanto comer o teu bolo, passar o dedinho. Eu falei: você devia ter comido. Mas não era o que eu tinha em casa, era o que o meu filho tinha comprado. E era tudo surpresa. Aí ele pegou e falou assim: ai, ela levou o nosso soldado mais fraco. Ele estava falando do outro bolo e falou: papai não deixou. Aí eu saquei tudo, né? E eu sempre falo: quando vai fazer alguma coisa, conte logo. Você vai sofrer e às vezes não vai sair como você quer, né? Deus abençoe, meus amados. Amém. Então, vocês já sabem que surpresa comigo parece que não dá certo. Pode ser que um dia dê. Então, amados, vou dar uma pincelada no tema da campanha, né? E depois nós vamos para a Primeira Reis. Glória! Eita, Pai. Ainda antes que houvesse dia, eu sou. Ninguém há que possa livrar alguém das minhas mãos. Agindo eu, quem o impedirá? O Senhor fazendo uma pergunta: será que tem alguém que se atreve a impedir quando o Senhor dos Exércitos está fazendo algo? Boa pergunta, né, amados? Glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Então, amados, era apenas uma pincelada, porque esta é a palavra da campanha que Deus pôs no coração do irmão Pastor Leão. Então, abrimos a palavra de Deus no livro de Reis. Primeira Reis 19. Glória a Deus. Alô. Glória a Deus, aleluia. Amém, amados? Todos acharam? Amém. Primeira Reis 19, no verso 9 em diante. Deus fala com Elias. Muito obrigada, pastor. E ali entrou numa caverna e passou ali a noite. E eis que a palavra do Senhor veio a ele e disse: que fazes aqui, Elias?
E ele disse: tenho sido muito zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar. E Deus lhe disse: sai para fora, neste monte perante o Senhor. E eis que passava o Senhor, como também um grande e forte vento, que fendia os montes e quebrava as penhas diante do Senhor. Porém o Senhor não estava no vento. Depois do vento, um terremoto. Também o Senhor não estava no terremoto. E depois do terremoto, um fogo. Porém, também o Senhor não estava no fogo. Depois do fogo, uma voz mansa e delicada. E sucedeu que, ouvindo a Elias, envolveu seu rosto na capa, saiu para fora e pôs-se à entrada da caverna. Então veio a ele uma voz que dizia: que fazes aqui, Elias? E ele de novo começa a murmurar. Podeis assentar, amados? Oh, glória! Eu gosto de ler bastante. Se precisar, então eu vou continuar lendo. Meus irmãos, descansa no Senhor e coma e beba, porque é longa a nossa jornada. Eu penso, né? Se ela acabar essa noite, glória a Deus, né? Aí, amados, ele começa de novo a se martirizar. Lá atrás ele já estava falando. Então Elias era um homem de Deus, bendito. Eu vou falar um pouco, amados, sobre depressão e o cuidado de Deus, né? Muitas das vezes, homens de Deus e mulheres de Deus também são atingidos por depressão. E a depressão é um caso de saúde, né? Mas Satanás aproveita e coloca opressão, né? Então, muitas das vezes as pessoas estão deprimidos e aí Satanás vem e os torna oprimidos, porque ele não perde oportunidade. E a depressão muitas vezes vem por queda de hormônio, por falta de vitamina, por uma alta dose de estresse, né? A pessoa fica afrontada, né? Quem já ouviu no sítio, falava-se muito que os animais afrontavam de tanto cansaço, que às vezes o dono, né, judiava demais e o animal trabalhava além do que ele podia suportar. Então nós também, amados, às vezes somos atacados por depressão e Satanás aproveita para oprimir. Lá em Efésios diz que são dardos inflamados do maligno. É Deus, verdade. Aleluia. Como nós podemos imaginar esses dardos? Naqueles filmes que os caras vão indo com a carroça e os inimigos ficam escondidos, e aí eles atiram dardos inflamados com fogo, né? Embebido em líquidos explosivos, e a hora que aquele dardo bate na carroça, ela explode e pega fogo. Então Satanás lança dardos inflamados sobre a nossa alma. Né? E Elias, mesmo sendo um homem de Deus, antes disso ele tinha derrotado os profetas de Baal. E aí vem a endemoniada da Jezabel e fala que vai matar.
E ele fica triste, e ele teme, porque ele também era de carne e osso. E talvez a depressão dele também seja por conta do cansaço da guerra que ele enfrentou, né? Pode ser que seus hormônios estavam baixos, ele estava triste, estava com a paciência cheia de só enfrentar luta e tribulação. Aí ele vai e se esconde na caverna. Aí o Senhor pergunta para ele, como se Deus não soubesse. Deus é maravilhoso, né? Que fazes aqui, Elias? Como se o Senhor não soubesse o que ele estava fazendo, tudo que estava passando na cabeça dele, né? E aí ele começa a reclamar e murmurar. O Senhor disse: que fazes aqui, Elias? Antes disso passa um vendaval muito forte, um terremoto muito forte, um fogo muito forte, mas o Senhor não estava em nenhum daqueles movimentos. O Senhor estava numa voz mansa e delicada. É Deus! Eu me lembro, amado, de um homem de Deus que eu ouvia na rádio, e ele sempre dizia assim, que se na tua casa você precisa gritar e bater na mesa, aqui quem manda sou eu, é porque você não manda há muito tempo. Que tudo na vida nós precisamos de mansidão, principalmente os filhos de Deus. É verdade. Né? Porque a única coisa que acontece depois que nós ficarmos bravos, valentões, vai vir aquele remorso. Para quem tem o Espírito Santo de Deus, vai vir um remorso e a gente vai falar: meu Deus, se eu pudesse voltar atrás, né? E Elias devia estar assim: meu Deus, eu guerreei, eu estou tão cansado, eu vou desistir, eu não sou melhor que os meus pais. E ele desejou a morte. E ele disse: eu tenho sido um extremo zeloso pelo Senhor Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derrubaram os teus altares, mataram os teus profetas à espada, e só eu fiquei, e buscam a minha vida para tirar-me. E o Senhor lhe disse: vai, volta pelo teu caminho para o deserto de Damasco, chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria, também a Jeú, filho de Ninsi, ungirá rei de Israel, e também a Eliseu, filho de Zafate, de Abel Meloá, ungirás profeta em teu lugar. Amados, estava chegando a hora de Elias vir. Às vezes está chegando a hora que nós estamos no nosso limite, mas ainda assim o Senhor nos dá força para irmos mais além. Sempre há algo que ainda precisamos fazer e ainda aguentaremos fazer, né, Márcia? E aí, há de ser que o que escapar da espada de Azael, matá-lo-á Jeú, e o que escapar da espada de Jeú, matá-lo-á Eliseu. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal, e toda a boca que não o beijou. Elias não tinha falado que ele estava só? Meu Deus. Quando nós ficamos depressivos, a gente esquece as pesquisas, né? A gente perde a noção. Por isso, amado, que nós não podemos jogar pedra nos nossos irmãos quando estão deprimidos. É verdade. Nós temos que ser canais de Deus na vida dos nossos irmãos. Glória a Deus. Se Elias ficou deprimido, imagina eu na fila do pão, né? Aí, ele esqueceu que havia ainda 7.000 que não tinha se dobrado a Baal e não tinha beijado Baal.
Mas na conta do Senhor estava tudo certinho. A matemática de Deus não tem erro. É, papai, glória a Deus. Também deixei ficar em Israel 7.000, todos os joelhos que não se dobraram a Baal e toda a boca que não o beijou. Partiu, pois, Elias dali e achou a Eliseu, filho de Safate, que estava lavrando com 12 juntas de bois, adiante dele, e ele estava com a 12ª. E Elias passou por ele, lançou a sua capa sobre ele. Então deixou ele os bois, correu após Elias e disse: deixa-me beijar a meu pai e minha mãe, e então te seguirei. E ele lhe disse: vai e volta, pois que te fez eu? Que te fiz eu? Não vai te me abandonar. Voltou, pois, de o seguir, tomou a junta de bois e os matou, e com os aparelhos dos bois cozeu as carnes e a deu ao povo, e comeram. Então se levantou e seguiu Elias e o servia. Que coisa linda, né, amados? Então Elias teve ainda um monte de trabalho para depois partir. E ele pensava que ele ia morrer, né? Mas não, o Senhor o tomou para si. Como já havia, eu creio que um pouco antes, havia tomado Enoque para si, né? Enoque era um homem tão amado, tão amado, que o Senhor o tomou para si. Que coisa linda, né, amado? É bênção, né? É bênção pura. Então vamos ver o que o Senhor tem para nós com essa história bendita. Quando Deus entra na caverna, o dia em que o céu questionou um profeta. Elias não era qualquer um. Elias, o profeta do fogo, o homem que mandou descer fogo do céu, o homem que afrontou o rei, rainha e 450 profetas de Baal. Mas mesmo homens de fogo passam por dias de cinzas. Mesmo guerreiros invencíveis enfrentam noites onde a alma grita baixinho. Elias venceu o Carmelo, perdeu para uma ameaça, venceu demônios, mas desmoronou com uma palavra. Venceu multidões, mas tropeçou nos próprios sentimentos. Eu me lembro, amados, falando em depressão, eu conheci uma pessoa muito bendita. Ela trabalhava num hospital particular, se não me engano a cidade chama Biúna, se não me engano é Biúna, no Mato Grosso, bem longe daqui, mais de 1.000 quilômetros. Ela estava no hospital com a filha que operou junto comigo. E aí eu voltei para o quarto junto com a filha, coincidiu, nós nos conhecemos no centro cirúrgico. E ela me contou como o Senhor preparou ela para lidar com os pacientes com depressão. Uma pessoa que trabalhou muitos anos no hospital particular, muito querida, muito responsável. E ela conseguiu ficar depressiva. E ela não sabia exatamente o que tinha. Os médicos reviraram, fizeram exames, fizeram de tudo. E ela passou exatamente 6 meses. E um dia ela internada, tomando antidepressivo, tomando tudo quanto é tipo de psicotrópicos. E o Senhor, nesse tempo, não respondia. Ficou em silêncio. Glória a Deus. E ela pensava: meu Deus, eu peguei contra ti, o Senhor não responde, o Senhor está morto. E como será a minha passagem? Eu já devo estar indo, mas o Senhor não responde nada. E pedia perdão
todos os dias, achando que poderia ter cometido alguma coisa que ultrajasse o Senhor. E nessa noite ela estava lá, tentando dormir, e ela ouve a voz do Senhor. E o Senhor fala para ela: Estefânia, Senhor, é o Senhor. O Senhor veio me recolher, papai. O Senhor veio me buscar. Porque há 6 meses que o Senhor não fala comigo. E o Senhor fala: não, filho, você não vai agora ainda. Isso que você passou, filho, eu estava te preparando para receber os pacientes com depressão. Agora você sabe o que eles sentem. E ela falou para mim: missionário, a partir daquele dia, o Senhor me curou na mesma hora, depois de velho. Outro dia eu estava na minha casa. Eu botei o meu jaleco e voltei para o hospital. E todas as pessoas que chegavam, eu ia lá checar. Se fosse depressão, eu adotava para cuidar. Porque eu sabia tudo, exatamente tudo, e mais um pouco do que eles estavam sentindo. Ela falou que era uma tristeza de sangrar a alma. E você não sabia o motivo da tristeza. Que coisa, né? E o Senhor permitiu que ela passasse para poder cuidar de outras pessoas. Muitas das vezes, amados, nós não sabemos o que passa no coração do outro, Deus, né? verdade. Na vida do outro, até a gente passar. Eu sabia de ouvir falar o que era uma cadeia, uma penitenciária, mas eu passei por lá, senti na pele. E o Senhor usou aquilo que eu mais gosto de fazer para eu sobreviver. Que o primeiro dia que eu entrei na cadeia, o Senhor me pôs para pregar. E eu sempre falei que quando eu prego, eu recebo a adrenalina do céu. Eu recebo a gasolina azul do céu. E eu passo horas e horas. Tem noite que eu prego e eu não consigo dormir, só vou dormir de madrugada. Porque eu continuo recebendo e recebendo. Eu falo: meu Deus, por que eu tive que parar? Né? O relógio é nosso inimigo. Então, o Senhor permitiu que eu, meu esposo, minha filha, minha nora, meu filho sentiu muito mais na pele dele o que era uma penitenciária, o que é sofrer, o que é ser humilhado. Mas o Senhor nos dá a graça. Glória a Deus. E depois disso, eu sempre soube ouvir. Eu já ouvia, né? Porque eu trabalhava com aconselhamento. Eu sempre soube ouvir as mães. Só que agora eu sentia na minha pele, na minha epiderme, o que ela estava sentindo. Né, amados? Sem pré-julgamento, né? Porque quem julga é o Senhor. Eu sempre digo, nós temos que ter muito cuidado para não tomar o emprego do diabo, que é o de acusar, e também não tomar o emprego do Espírito Santo, que é Ele que convence. Né? Ele que convence. Nós temos que falar a palavra, nós temos que viver a palavra, mas quem convence é o Espírito Santo. Glória. E Ele faz isso com excelência. Glória a Deus. Elias venceu o Carmelo, mas perdeu para uma ameaça. Venceu demônios, mas desmoronou com uma palavra. Venceu multidões, mas tropeçou nos próprios sentimentos. E então ele correu. E quando um profeta
corre do seu propósito, ele acaba numa caverna que Deus nunca mandou ele entrar. E Deus aparece, não no Carmelo, na caverna, e pergunta: que fazes aqui, Elias? Essa é a pergunta que rasga o silêncio e desperta destino. A caverna que a alma cria. A caverna é consequência, não é destino. A caverna, ela é consequência, não é destino. Elias não entrou na caverna porque quis, ele entrou porque estava esgotado, decepcionado, ferido, exausto emocionalmente, atacado por palavras e sentindo o peso do ministério. Quem é que podia acusar o homem daquele naipe, né, amados? A caverna não é física, é emocional. A ameaça de Jezabel simboliza palavras que ferem a mente. Tem coisa que não derruba o corpo, mas derruba o espírito. Jezabel não mandou espada, ela mandou palavras. Porque o diabo sabe, uma palavra maldita pode fazer mais estrago que uma flecha. Deus! Quantos hoje estão vivendo na caverna por causa de crítica, ingratidão, desgaste, palavras duras, frustrações, cobranças, traumas, promessas quebradas? A caverna sempre tenta aprisionar quem nasceu para andar no sobrenatural. Glória a Deus. Então, amados, se você fica depressivo ou depressiva, uma hora ou outra, é a caverna tentando te atrapalhar para você e eu não andarmos no sobrenatural. Tremendo, né? Glória a Deus. Tem gente respirando, mas não vivendo, andando, mas sem destino, ministrando, mas machucado, cumprindo a agenda, mas perdido emocionalmente. A caverna é o lugar onde o propósito enfraquece, a voz cala e o medo cresce. Deus. O Deus que entrou na caverna. Deus não envia um anjo para tirar Elias. Ele mesmo aparece. Olha que coisa linda, irmãos. Isso mostra duas coisas. Elias estava ferido demais para ser levantado por qualquer um. Deus leva pessoalmente a cura de quem está por um fio. O cuidado de Deus é tão grande que Ele visita cavernas que ninguém sabe que você entrou. Meu Deus, que coisa linda, né, amado? Deus pergunta: que fazes aqui, Elias? Essa pergunta não é inquisitória, é terapêutica. É Deus dizendo: vamos conversar sobre isso. Você não está onde deveria. E não foi eu quem te trouxe até aqui. Deus. Meu Deus. Então, amados, muitas das vezes nós vamos para lugares que o Senhor não nos mandou, né? Nós vamos porque a tristeza nos obriga. Nós vamos porque às vezes nós não podemos abrir o coração, porque às vezes o negócio vai se complicar muito mais, né? Então Deus primeiro trata, depois envia. Repare a ordem divina: primeiro o pão, depois a água, depois o descanso, depois a presença, depois a voz, depois a direção, só então a missão. Eita glória! Deus não devolve o ministério antes de restaurar o ministro.
Deus se revela de 4 formas: vento, terremoto, fogo, brisa suave. Por quê? Porque Elias precisava entender. Deus não estava nos barulhos externos. Deus estava reconstruindo o interno. Eita, glória! O vento mexe por fora, o terremoto abala estruturas, o fogo purifica, mas a voz mansa cura. O profeta de fogo precisava ouvir o sussurro. Eu vou até repetir essa frase, amados. O vento mexe por fora, o terremoto abala estruturas, o fogo purifica, mas a voz mansa cura. O profeta de fogo precisava ouvir o sussurro. Amém, amados? A gente ouve-se muito, amado, principalmente no meio neopentecostal, que não precisa fazer um esboço, que é o Espírito Santo que revela. Exatamente. Eu gosto muito do pregador Luciano Subirá. E um dia questionaram ele por que ele usava o esboço, sendo que ele tinha o Espírito Santo. Ele falou: quem é que te garante as horas que eu fiquei com o Espírito Santo fazendo o esboço? Se todos aqueles que ficavam enchendo bexiga no púlpito fizessem um esboço em comunhão com o nosso professor amado, Espírito Santo, ninguém ia desviar o assunto, ia seguir a regra da palavra. É verdade. As irmãs sabem, mas os irmãos daqui não. Um dia eu estava preparando um esboço para pregar, quando ainda nós estávamos na igreja Leão de Judá, que ela fechou na pandemia. Estávamos com o pastor Paulo e a pastora Mara. E eu, no maior óleo de unção lá, preparando a minha mensagem para de noite. E a responsabilidade era grande, porque o pastor Paulo era professor de teologia. E eu não fiz teologia. Eita, nós! Fiz vários seminários, fiz cursos, fiz um monte de coisa, mas teologia não. E eu pensava: Senhor, eu preciso caprichar, eu preciso fazer a minha parte. E o Espírito Santo faz a dele. E aí você começa a preparar a pesquisa, e Deus começa a te visitar. E eu estava cheia do Espírito Santo e alguém bate palma, pedindo alimento. E eu saio lá para socorrer e diz para ela: eu tenho algo a mais para te dar, você quer? Ela disse sim. E eu comecei a passar tudo que o meu professor estava me passando para eu passar. Oh, glória! E aquela mulher caiu em lágrimas. E eu perguntei se ela queria receber Jesus Cristo. Ela recebeu ali no meu quintal. Orei por ela. E ela saiu saltitante, falando que tinha recebido a maior riqueza da vida dela, que jamais ela pensava que ela ia encontrar Jesus naquela tarde. E eu não sei, amados, para onde ela anda, mas eu tenho certeza que na comunhão que eu estava, e o professor que eu tinha e tenho até hoje, passou as melhores coisas, passou o bálsamo de Gileade para aquela vida. E eu creio que ela está salva com Cristo. Não sei onde ela anda, mas quem sabe um dia eu vou estar contando esse testemunho e ela vai se levantar e vai falar: hoje eu sou um pastor, hoje eu sou um missionário e eu estou fazendo a obra de Deus. Aleluia! Então, quando você ouvir falar para não fazer esboço, amados, esboço não é para pessoa soberba, ficar soberbo e arrogante. É para você não perder a linha da palavra. E ter primeiro a comunhão com o teu professor lá na tua casa. Para você ter o que passar. Porque a melhor revelação está aqui, amados. Não tem maior profecia. Não tem melhor profecia.
E não tem maior profeta do que o Espírito Santo de Deus. Porque a palavra do Senhor liberta e faz proezas na nossa vida. Ela ressuscita mortos. Ela tira da depressão. Ela renova as forças. Ela regenera as forças. E a palavra é como água e o sabão do lavandeiro. O Senhor Jesus, amado, Ele não nos limpou. Porque se você limpar uma criança que fez o número 2, a tua mão vai ficar cheirando. Ele nos lavou com a palavra. E nós ficamos limpinhos, brancos como a neve. Eita, papai! Deus não termina a conversa com Elias dentro da caverna. Depois de tratar, ele dá 3 ordens proféticas e um choque de realidade. Volta pelo caminho por onde vieste. É Deus dizendo: reconstrói o que quebrou, retoma o que você largou. O teu futuro não está na caverna. Eu não terminei ainda. Crente ferido se esconde, crente curado volta para o propósito. Deus! Que coisa linda! Unge Azael, que quer dizer juízo. Tem coisa que você precisa enfrentar e resolver. Azael representa decisões fortes que Elias precisava tomar. Unge Jeú, guerra espiritual. Jeú é o instrumento que vai derrubar Jezabel. É Deus dizendo: o que te feriu, eu mesmo vou derrubar. Deus dizendo para Elias: o que te feriu, eu mesmo vou derrubar. Ele está dizendo que esse Jeú que vai derrubar Jezabel. Elias não vai por lá. Que coisa gloriosa, né, irmãos? Unge Eliseu, sucessão e legado. Eliseu é o sinal de que ainda tem continuidade, ainda tem gente para levantar, ainda tem propósito gigante depois da tua dor. A caverna parece fim, mas Deus mostra que é só um intervalo. Aleluia! É bênção do Senhor, né? Deus confronta o vitimismo de Elias. Elias diz: só eu fiquei. Deus responde: tem 7.000 escondidos que não se dobraram. Papai, glória a Deus. Quando estamos tristes e aborrecidos, a nossa tendência é ficar lambendo feridas, né? Mas aí vem o Senhor e fala: não, Elias. Ei, Elias, tem mais 7.000. Amado, 7.000 é um bocado de gente, né? Deus. E ele estava se achando sozinho. Ou seja, você não está sozinho. Você não é o último. Você não é o menor. Você não é o fracassado que pensa que é. A dor te isolou, mas a verdade te liberta. Glória a Deus. Sai da caverna. A mensagem termina com Deus mandando Elias sair da caverna, porque profeta não nasceu para viver escondido. O céu está dizendo hoje: você entrou por causa da dor, mas vai sair por causa do propósito. Glória a Deus. Você caiu por causa de palavras, mas vai se levantar por causa da minha voz. Eita glória! Você caiu por causa de palavras, mas vai se levantar por causa da minha voz. Você achou que acabou, mas eu estou dizendo: ainda tem caminho. Pai. A caverna foi o lugar onde você parou, mas nunca foi o lugar onde Deus te planejou. Eita Deus. Tremendo, né, amados? E por falar em depressão, como diz o meu amigo Sebastião, o relógio é o inimigo, né? Por falar em depressão,
um testemunho de um casal que foram jovens para a África fazer a obra. E lá pregaram, sofreram, passaram necessidades, tudo. Na hora deles voltarem, eles voltaram com a mão adiante e outra atrás. A igreja que tinha mandado eles já o haviam desamparado há muito tempo. E eles sem nada, sem um emprego, sem nada. O rapaz que já estava velho, o missionário, falou para a esposa: eu não vou mais servir a Deus, porque é isso que nós temos ao voltar para casa. Demos o nosso sangue, perdemos a nossa saúde, não tivemos um momento de paz lutando pelas almas, e ninguém nos deu valor. É isso que nós recebemos ao voltarmos para casa. É, papai, glória a Deus. E ela estava lavando as louças e a lágrima escorria. E ele falou para ela: Deus ainda fala com você? Ela falou: sim. Ele falou: comigo não. Por quê, amados? Porque a depressão, a revolta nos deixa com surdez espiritual. E aí ele sai muito revoltado e diz para ela: já que o Senhor ainda fala com você, pergunta a Ele se é isso que nós merecemos ao voltarmos para casa. E a hora que ele volta, ela está glorificando a Deus e fazendo o serviço dela, e as lágrimas ainda escorrendo. Ele disse: perguntou para o Senhor? Ela disse: sim. E o que ele disse? O Senhor disse: vocês ainda não voltaram para casa. Então a nossa recompensa não é aqui não. Deus preparou Elias para a carruagem de fogo. Papai, glória a Deus. E Ele está nos preparando para a glória. Aqui não vai ter massagem de ego não, amados. Isso aí é só para os soberbos que querem galardão de homens. Você ainda não voltou para casa, irmão Leandro. Cada vez que você achar que a tua recompensa é aqui, você vai se decepcionar. E os demais irmãos também. Cada vez que nós pensamos que a nossa recompensa está nas mãos dos homens, nós vamos nos decepcionar. Então, nós ainda não chegamos em casa. Essa é a palavra que o Senhor pôs no meu coração. E eu agradeço de coração a minha rica oportunidade, meus amigos. Muitíssimo obrigado.